Pensa Brasil, Fernando Schiller. Schiller, boa tarde. Schiller de olho nas manifestações de ontem, declaração, pronunciamento, né, não declaração, do Tarcísio e as reações e o julgamento, né, que se aproxima agora para a semana decisiva, a gente imagina, do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa semana no Supremo. Schiller. Tudo bem, Oneg? Tudo bem, Fábio, Larissa? Qual é o ponto, né? Vamos lá. Manchete da manifestação de ontem na Paulista e no Brasil, por aí, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, claramente se coloca como pré-candidato à presidência da República. Não dá para dizer que ele é pré-candidato, porque nós não estamos no ano eleitoral, mas é o pré-candidato, né? Se não fosse candidato, Oneg, vamos falar, né, com clareza, não faria aquele pronunciamento com aquela característica, com aquela ênfase, usando aquelas palavras, né, faria um pronunciamento institucional, como é o seu estilo mais técnico, mais moderado, enfim, que ele fez em outras ocasiões. Né. A política é feita desses símbolos, dessas palavras, desses detalhes. Né. E o detalhe ontem foi claramente nesta direção. Tanto é que o país entendeu, tanto o setor mais à direita passou a elogiar o Tarcísio, dizer, finalmente o Tarcísio assume uma posição dura, faz a crítica dura ao Supremo, etc. E o setor mais à esquerda, né, os apoiadores do governo, Tarcísio finalmente se revelou como um bolsonarista, caiu a máscara do moderado e tal, né, e repercutiu, inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal. Né, você teve uma mensagem do ministro Gilmar Mendes dizendo, não somos uma ditadura da toga, né, e dizendo que, e já dando uma antecipação de voto, curiosamente, né, diretamente ali, quando ele diz assim, uma antecipação de voto, dizendo que, olha, se crimes contra a democracia não são passíveis de perdão, né, então já está dizendo que se vier para cá, nós não vamos aprovar a tal da anistia, indiretamente, pelo menos parece, é isso que está dito ali naquela mensagem, inclusive uma resposta do ministro Barroso, né, dizendo não, agora é feito à luz do dia, esse julgamento não é como na época da ditadura militar. Enfim, mobilizou, mexeu com o clima político do país, o Tarcísio de Freitas, né, claramente assumindo a condução desse processo. Né. E aqui é um ponto curioso, qual é a repercussão política disso, Oneg? Quer dizer, essa semana não vai acontecer nada no Congresso, em termos de anistia, porque nós vamos focar no julgamento do Bolsonaro, não faria nenhum sentido tramitar a anistia durante o julgamento, precisa esperar o julgamento para tramitar. O Hugo Mota ele vai empurrar isso aqui um pouco com a barriga, se colocar em votação na Câmara, e se passar na Câmara, vai para o Senado, e o senador Davi Alcolumbre vai mandar para onde? Para a CCJ. Né? E na CCJ quem comanda é o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia e que é contra a anistia, já disse que não tem. Essa tese jurídica impressionista que se criou aqui, crimes contra a democracia não são passíveis de perdão, isso não está em lugar nenhum escrito na Constituição, mas no Brasil de hoje tem as teses que surgem assim, de algum lugar, não é? Ele de alguma maneira apoia esta tese, ou pelo menos tem declarado algo nesta direção. Então esse processo vai se arrastar, com a hipótese de um acordo, né, de uma espécie de consenso possível, enfim, em torno de uma anistia mais moderada, mais light, né, que seria negociado pelo presidente Davi Alcolumbre. Minha tese, para fechar aqui, é que esta anistia mais light, que não envolva o ex-presidente Bolsonaro, né, como disse lá, que é criminal, mas não eleitoral, aliás, dito isso pelo Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, no outro comício, interessa para o Centrão, né? E não interessa para o governo. Por quê? Porque a boa parte do Centrão gostaria o quê? Tarcísio presidente. Então, uma anistia que baixa um pouco a poeira, né? Consagre o Tarcísio, né? Não determine a volta do Bolsonaro para o centro da cena política, né? E dê uma apaziguada nos ânimos do país. Só que quem não tem interesse nisso, evidentemente, é o governo, porque o governo não quer o Tarcísio como candidato, não quer apaziguar os ânimos, etc., por uma razão óbvia eleitoral. Né? Mas, de qualquer maneira, teve grande impacto isso, né? E acho que jogou um pouco de água, né, esse moinho aí desta anistia pragmática, digamos assim, que é a única possível para se imaginar, e mesmo assim difícil, para as próximas semanas em Brasília. Fernando Schiller, pensando o Brasil.
Schiller, que volta a conversar com a gente na... Ah, não, durante essa semana a gente vai te convocar, né, Schiller? Porque teremos o julgamento. Não sei se você vai entrar só na quinta, não, viu? Vamos ver, talvez a gente chame antes. Valeu, Schiller, obrigado. Tô por aí, grande abraço, boa semana, abraço.